Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 31 de julho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 66.300 dólares americanos, com uma pequena variação negativa nas últimas 24 horas de 0,7%. Variação negativa similar a que o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está experimentando nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada em aproximadamente 3.300 dólares. De ontem para hoje, a gente teve mudanças significativas nos dois ETFs Spot, tanto no ETF de Bitcoin Spot quanto no ETF de Ether Spot. Mas, sem sombra de dúvida, o que mais impactou aqui foi o de Bitcoin Spot. De acordo com os dados atualizados da Grayscale, no último dia 29 de julho, segunda-feira, eles tiveram uma saída de aproximadamente 27 mil bitcoins do seu portfólio. É isso mesmo, 27 mil bitcoins foram vendidos pelo ETF da Grayscale na última segunda-feira. Os dados foram atualizados porque não eram esses os dados que estavam disponíveis ao longo do dia de ontem. Então a Grayscale atualizou e aumentou e muito a saída da última segunda-feira. Isso faz com que ele fique cada vez mais perto, inclusive, de perder a segunda posição dos ETFs para a Fidelity. A Fidelity, que é a terceira colocada, já se aproxima da Grayscale e o da BlackRock está se distanciando cada vez mais como o maior ETF de Bitcoin Spot. E se a Grayscale teve essa saída enorme no último dia 29 de julho, pelo menos no caso do ETF de Ether Spot, a Grayscale tem uma boa notícia. As saídas do seu ETF de Ether Spot começaram a diminuir. Irão existir, que nem a gente já conversou nos últimos episódios, por causa da alta taxa de administração de 2,5% contra, no máximo, 0,2%, 0,25% dos outros, mas de qualquer forma está diminuindo. Se no dia 23 de julho eles tiveram uma saída de 140 mil unidades de Ether, no dia de ontem eles tiveram uma saída de apenas 36 mil unidades de Ether, o que em dólar dá cerca de 120 milhões. E essa diminuição da saída do ETF da Grayscale possibilitou com que o dia de ontem fechasse com um fluxo positivo, é isso mesmo. Se a gente somar todos os ETFs de Ether Spot, a gente teve um fluxo positivo ontem de aproximadamente 34 milhões de dólares, o que dá cerca de 10 mil ETH. E, novamente, o da BlackRock foi o que mais teve entrada, com mais de 35 mil unidades de ETH, seguido pelo da Fidelity, com aproximadamente 5 mil. Dando continuidade ao episódio de hoje, o jogo de cliques baseado no Telegram Hamster Kombat ultrapassou, segundo os dados deles, 300 milhões de jogadores. Agora está se preparando para lançar o que é considerado o maior airdrop da história das criptomoedas. O jogo viral alcançou essa façanha em menos de 5 meses desde o seu lançamento, em março de 2024. O Hamster Kombat já estabeleceu o recorde de produto que mais rápido atingiu 100 milhões de usuários, alcançando esse marco em apenas 2 meses. Inclusive, eles estão em contato com o livro de recordes, com o Guinness Book, para tentar colocar essa marca deles lá. E agora, em um anúncio muito aguardado, a equipe por trás do jogo Tap to Earn revelou detalhes sobre o próximo airdrop do token Hamster Kombat. Abre aspas, o airdrop de HMSTR será o maior airdrop da história das criptomoedas. 60% do volume do airdrop será dedicado aos jogadores. O restante será reservado para fornecer liquidez ao mercado, parcerias no ecossistema e subsídios, recompensas para squads e outros itens. Como não temos empresas de investimento nem venture capital nos apoiando, não há pressão extra de venda e o token impulsionado pela comunidade e seu valor serão determinados pela demanda, oferta e interesse da comunidade. Fecha aspas. De qualquer forma, a intenção deles de se tornarem o maior airdrop da história das criptomoedas, a gente não sabe se vai ser em quantidade de pessoas que irão receber ou se em valor distribuído. Caso seja em valor distribuído, sendo bem sincero com vocês, vai ser bastante difícil que ele se torne o maior. Afinal de contas, o maior até hoje foi o da Uniswap, que distribuiu aproximadamente 6,433 bilhões de dólares americanos, ou seja, a Uniswap distribuiu em valor 6,4 bilhões de dólares, seguido pela ApeCoin, que distribuiu 3,5 bi, e pela de YDX, que distribuiu aproximadamente 2 bilhões de dólares em tokens de YDX. E no caso da YDX foi em 2021, no caso da ApeCoin foi em 2022 e no caso da Uniswap foi em 2020. Ou seja, se eles pretendem se tornar
o maior airdrop em valor da história vai ter que ser um valor muito grande mesmo. Vamos acompanhar e naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. E para fechar o episódio de Giro Bitcoin de hoje, uma carteira do mercado está completando aniversário. É um 10º aniversário da Trezor Model 1. É isso mesmo, essa carteira ela foi lançada pela Trezor em julho de 2014 e o mais impressionante é que ela continua funcionando, continua recebendo atualização, continua operacional até os dias de hoje. E como uma curiosidade desse aniversário de 10 anos da Trezor Model 1, originalmente esperava-se que essa carteira, que essa hard wallet, fosse lançada por meio de uma campanha do Kickstarter, que é um vaquinha lá de fora, que é de financiamento para projetos criativos de uma forma geral, só que a aplicação da Trezor foi negada sem explicação. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma pré-venda, onde quem queria comprar tinha que pagar. E olha o preço na época, em 30 de julho de 2014. A Trezor Model 1 de plástico custava $600, enquanto a de alumínio custava $1.800. Isso trazendo para Bitcoin, a de plástico custava 1 Bitcoin e a Trezor metálica custava 3 Bitcoins. Com isso a gente consegue ver a variação positiva, a volatilidade positiva do Bitcoin nesses últimos 10 anos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!